Death Note é um anime incrível e reconhecido pela grande parte dos fãs como um dos melhores animes de todos. E um destaque ponto alto do anime é a batalha de inteligência entre L e Kira, que apesar de ser bastante nivelada, um personagem se sobressai bastante e deixa claro que é o mais inteligente entre os dois. E não é o Light, apesar de ter ganhado entre aspas, mas sim o L, que só perdeu porque o Light teve vários fatores que o ajudaram. E é esse o tema do vídeo, já que eu vou te explicar e convencer o porquê o L é mais inteligente que o Kira. E para isso eu vou separar em 3 tópicos. Então, sem enrolação, vamos começar com o primeiro tópico. Light foi ajudado pelo Ryuki. Já no primeiro episódio, Ryuki deixa claro que não quer se envolver nos planos de Light, se pagando de isentão e imparcial. E durante toda a obra ele fica apenas observando, às vezes se divertindo e às vezes entediado, como se fosse um espectador médio do próprio anime. Mas esse fato durante o anime se provou ser uma mentira. Durante vários momentos o Ryuki ajudou sim o Light, inclusive em alguns momentos ele até cobrou maçãs em troca. Algumas ajudas são bem diretas, como a que acontece no terceiro episódio. Ryuki contou para o Light que ele estava sendo seguido por Ray Pember, fato esse que o Light nitidamente não tinha percebido e ficou surpreso ao saber. E até lá, quando ele percebesse sozinho, talvez ele teria revelado mais provas de que ele era o Kira, mas isso nunca saberemos. Mais tarde no anime, Ryuki também ajudou o Light a encontrar as câmeras que o L colocou no quarto dele, mas as suas ajudinhas não param por aí, já que a maioria delas é mais indireta, como por exemplo quando ele ficava rindo enquanto o Light conversava com a Naomi Misora, e depois lembrou o Light sobre o acordo dos olhos de Shinigami, o que acabou levando o Light a perceber que ela tinha dado um nome falso. Considerando que Ryuki mencionou de novo a história dos olhos, não tenho dúvidas de que ela usou o nome falso. Participou do elaborado esquema do Light para salvar a si mesmo e a Misa. Concordou em escrever regras falsas no caderno a pedido do Light e também mandou o Sidou ficar fora e não interferir quando a força-tarefa invade a base do Melo. O próprio fato do Ryuki ajudar sim o Light é sabido na série e é utilizado por um dos personagens, já que ele é crucial para o Nier ter certeza de que o Light é o Kira. Quando o Ryuki mente dizendo para o Nier que todas as regras são reais, incluindo a regra dos 13 dias, isso leva o Nier a concluir que o Kira está na sala e que o Ryuki está mentindo para protegê-lo. Então, podemos dizer que o Ryuki ajudou sim o Light em vários momentos da história. Mas não se engane, ele não ajudou o Kira porque gostava dele ou tinha apreço por ele. No fim, foi tudo feito por interesse próprio. Ele contou que o Light estava sendo seguido porque não gostou da sensação de estar sendo observado. Mostrou onde estavam as câmeras porque queria comer maçãs na casa e queria achar um ponto cego. E escreveu as regras falsas tanto por diversão quanto por maçãs. Mas, independente do motivo, o fato é que essas ocasiões foram sim ajudas por parte dele, e algumas até beneficiaram o Kira. Mas como se não bastasse a ajuda de um Shinigami, o Light teve a ajuda de 2, já que a Rain conseguiu ser ainda mais imparcial que o Ryuki, agindo ativamente e fazendo uma atitude crucial para a trama. Ela matou o L para salvar a Misa, tanto que ela morreu depois disso. Então, enquanto o Light tinha a ajuda de outro usuário do caderno que tinha os olhos de Shinigami e era praticamente obcecada por ele, e mais 2 Shinigamis que sim, ajudaram ele, um mais e outro menos, o L só tinha a equipe da polícia, que convenhamos, durante boa parte da trama não foram de muita ajuda. Na verdade, em alguns momentos, mais atrapalharam do que ajudaram. Isso tudo nos leva ao segundo tópico do vídeo. L estava em uma posição muito mais difícil que a do Kira. É estabelecido durante a história que o mundo de Death Note é um mundo bem incrível e comum, e diferente de outros animes, aqui não tem poderes mirabolantes e transformações incríveis. Se não fosse o fato do mundo dos Shinigamis e o caderno em si existirem, esse mundo poderia facilmente ser o nosso da realidade. Então, desde o início, L estava lidando com uma situação totalmente nova e sobrenatural, algo que beirava o impossível e que ele só tinha visto em cenas de filme. Enquanto isso, o Kira já tinha a vantagem de saber de tudo. E sim, esse fato teve um impacto na obra, porque algumas teorias e pontos levantados durante a investigação foram descredibilizados ou desconsiderados por parecerem surreais demais. Como por exemplo, quando ele vê as cartas da Misa falando sobre Shinigamis. Ele inicialmente fica totalmente incrédulo, mas depois pensa que é algum tipo de código secreto que os Kiras estariam usando, mudando totalmente o rumo das investigações. Então dá pra dizer que conforme o decorrer da obra, o L teve que reaprender tudo que ele sabia sobre o mundo, sobre as investigações, sobre o que era real ou não, ou até sobre religião. Por fim, temos o último tópico,
a missão impossível. Venhamos e convenhamos, se não fosse o ego do Light, pegar o Kira seria praticamente uma missão impossível. Me diz, como pegar alguém que ele pode matar qualquer um, a qualquer distância e da forma que ele quiser, diretamente do seu próprio quarto? E não, se o Light realmente quisesse, ele não precisaria dar um padrão reconhecível de morte, matando necessariamente de ataque cardíaco. Se o Light tivesse um controle emocional maior e um ego menor, ele jamais seria pego, porque ele sequer teria matado Lindy L. Taylor. Quer ver como é fácil? O Light poderia escrever e matar os criminosos assim: morreu por uma doença causada por um vírus novo e desconhecido. Pronto, aí todo mundo ia achar que ia ser uma morte por conta de doença ou uma nova pandemia, e iriam descartar qualquer aspecto sobrenatural ou que fosse alguém matando. Isso mostra que a tarefa do L não era somente difícil, mas quase impossível, e mesmo assim, o L sabia que o Light era o Kira, só não tinha provas o suficiente para prendê-lo ou acusá-lo. E antes de morrer, ele já tinha certeza de tudo e já tinha ligado os pontos. Duvida? Isso acontece nessa cena aqui. É mesmo um Shinigami. Eles existem de verdade. Light, um caderno. Vamos mostrar nossos cadernos em o segundo. Ryuzaki, me deixe ver também! Era assim que Kira matar. Dois cadernos? Isso prova que sim, ele sabia de tudo e já tinha plena certeza de que o Light era o Kira. Se pegarmos o contexto da história, o L teria ganhado, porque ele iria testar a regra dos 13 dias e teria ciência de que era uma regra falsa. Mas isso só não aconteceu por conta das ajudinhas do Ryuki e da Ren.